Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje nós vamos falar sobre um assunto fundamental na nossa caminhada cristã. Se nós quisermos ter realmente intimidade com Deus e andarmos nos seus caminhos, nós precisamos criar o hábito de orar. O problema é que esse mundo nos oferece muitas distrações, nós temos muitos momentos de lazer, temos muitas tarefas para realizar e nós vamos deixando a oração de lado e sem perceber nós estamos frios espiritualmente. E por isso eu convidei aqui a minha amiga Lu Arnold. Se você ainda não se inscreveu no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a Lu já está esperando aí para nós falarmos desse assunto tão importante. Como eu já disse nos vídeos anteriores, hoje ela mora em Portugal e ela é inglesa. E ela tem abençoado muitas pessoas também no canal dela, tá bom? Oi Lu, tudo bem? É uma alegria ter você aqui comigo novamente e vamos falar desse assunto tão importante que vai ajudar tantas pessoas. Oizinho, pastor, tudo bem? Que alegria poder participar de mais um vídeo aqui no seu canal. E sobre oração, você tem razão. As pessoas têm deixado essa prática tão importante do lado. Elas não oram mais, não dedicam sequer alguns minutos dos seus dias para falar com Deus e buscar a direção dele. É muito triste. E sem perceber, elas estão tirando do Senhor o lugar que ele deveria ocupar em suas vidas e o entregando as coisas que não têm importância. E isso é muito grave, não é mesmo? Pois é, Lu, isso é muito grave. E é por isso que nós precisamos olhar para o estilo de vida que Jesus tinha enquanto esteve aqui na Terra, para nós também seguirmos os seus passos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que Jesus é o nosso modelo a ser seguido. E uma das coisas que eu percebo na vida dele de comunhão com o Pai é que ele tinha uma rotina de oração. É impressionante como é que Jesus era disciplinado. Às vezes ele parava o que ele estava fazendo para ir se dedicar à oração. E nós temos muito a aprender nessa questão, né? Ah, sim. E nós podemos ver isso em Mateus 14, onde está escrito que Jesus mandou toda a multidão que o seguia voltar para suas casas, para que ele pudesse orar sozinho no monte. Que inspiração para nossa vida, né? Nos 4 evangelhos, vemos claramente que Jesus tinha uma rotina de oração e não a abandonava por nada. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia para estar com Deus, independente se as coisas vão bem ou não. É exatamente isso. Independente de qualquer coisa, de qualquer compromisso que ele tinha, ele priorizava a oração. Então essa rotina fez toda a diferença na vida dele, no seu relacionamento com o Pai. E a segunda lição que eu aprendo é que Jesus ele orava quando tudo ia mal. Jesus ele passou por muitos momentos difíceis aqui na Terra. E nós sabemos que Jesus, apesar de ser Deus, ele abriu mão disso, ele se esvaziou e por isso ele sofreu como cada um de nós. E ele se dedicava muito nesses momentos difíceis que ele viveu. Eu quero ler para você o que está lá em Mateus capítulo 26. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Que lição maravilhosa, pastor! Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em qualquer situação, até mesmo naquelas em que não enxergamos uma saída. Algumas pessoas abandonam ao Senhor quando as coisas pioram e outras tentam resolver à sua maneira, olhando para todos os cantos, mas nunca para o alto. Jesus, porém, nunca duvidou do amor e do cuidado do Pai. Por isso, sempre pedia que a vontade dele fosse feita. Exatamente. É uma lição para cada um de nós. E a outra coisa que eu percebo na vida de oração de Jesus é que ele sempre colocava a vontade de Deus acima da dele. E isso é algo muito difícil de fazer, porque nós queremos realmente resolver do nosso jeito, fazer aquilo que a gente acha que é certo. E quando a gente vê a continuação dessa passagem que eu acabei de ler, nós vemos que Jesus ele disse: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua.
Então Jesus sabia que mesmo indo para a cruz, mesmo sendo o momento mais terrível da sua vida, ele ainda assim se submeteu ao Pai, porque ele entendeu ele sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o melhor para nós. O Pai sabe o que é melhor para nós. E Deus sabia que era necessário aquele sofrimento para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos e sermos perdoados por Deus. Então, nós precisamos aprender isso, né? Porque nós estamos vivendo uma época em que muitos líderes aí, eles incentivam as pessoas a exigirem algo de Deus, como se fosse colocar Deus contra a parede e que Deus fosse obrigado a atender os nossos pedidos. Mas Jesus nos dá um exemplo totalmente o oposto, ao contrário. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Nessa passagem, pastor, a gente consegue aprender que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizer a Deus que confiamos em sua vontade, né? E isso me faz lembrar de que Jesus sempre orava antes das decisões importantes. Durante o seu ministério, Jesus teve que tomar grandes decisões. Se ele tomasse alguma decisão errada, os resultados poderiam impactar toda a humanidade. Por isso, ele estava sempre orando. Foi assim antes de escolher seus discípulos. A Bíblia conta que ele orou a noite toda e no outro dia de manhã ele escolheu os 12 que o acompanhariam durante todo o seu ministério. É isso mesmo, Lu. Esse é o nosso maior desafio. Nós orarmos antes de tomarmos decisões importantes. Tudo que Jesus fez, ele orou antes para saber qual realmente era a vontade do Pai. E quantas vezes, nós quebramos a nossa cara, nós tomamos decisões erradas, porque nós fazemos aquilo que aos nossos olhos parece a decisão mais correta. Eu todos os dias eu preciso me lembrar disso, porque quando eu vejo uma oportunidade boa na minha frente, eu já quero abraçar essa oportunidade e às vezes não é aquilo que o Pai, que Deus quer para mim. Então eu percebo outra coisa também na vida de Jesus, é que ele sempre agradecia ao invés de reclamar. E quando nós estamos diante de uma situação difícil, a tendência nossa é reclamar, é começar a lamentar, a murmurar. E certa vez Jesus estava diante da multidão, já faziam muitas horas que aquelas pessoas estavam seguindo Jesus e as pessoas começaram a ficar com fome, começaram a ficar inquietas. E os discípulos talvez achassem melhor despedir toda aquela multidão. Mas Jesus naquele momento ele sabia que se as pessoas fossem embora, talvez não daria tempo, elas estavam muito longe da cidade. E naquele momento Jesus tomou a atitude muito importante de agradecer ao Pai. Ele pegou aqueles poucos pães e peixes, ele estendeu a mão e ele agradeceu. Ele podia ter reclamado, ele podia talvez ter pensado numa solução, que fosse mandar as pessoas embora, mas não. Ele decidiu agradecer ao Pai e o milagre aconteceu. Olha o que está escrito em João capítulo 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Glória a Deus! Olha a importância da gratidão. Jesus, ele podia ter reclamado, como eu disse, mas ele escolheu agradecer ao Pai e Deus aprovou aquela atitude e fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que em tudo devemos dar graças, pois esta é a vontade de Deus para conosco. Então é isso, pessoal, vamos orar mais, vamos ser mais gratos. Assim nós vamos atrair muitas bênçãos e principalmente a presença de Deus na nossa vida. Amém? Lu, eu quero te agradecer, foi muito bom a gente compartilhar a respeito desse assunto tão importante. E pessoal, vocês que ainda não se inscreveram no canal dela, vai lá, se inscrevam. Ela tem trazido muitas mensagens abençoadas e eu espero que te abençoe muito. Amém? Deus abençoe, Lu. Eu não tenho dúvida disso, pastor. Deus está com os ouvidos inclinados em nosso favor. Basta que nós acheguemos a Ele em oração. Eu te agradeço pelo convite de estar aqui hoje no seu canal maravilhoso e abençoado por Deus. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo agora.